Olá, gente, tudo bom? Sou o professor Gustavo, estou aqui para estar falando com vocês mais um aspecto da linguagem fundamental para o Enem, que na verdade se desdobra em muitas áreas, que são as escolas literárias. Primeiro de tudo, a gente precisa pensar o que vem a ser escola literária. Escola literária nada mais é ou movimento literário ou período literário, é o nome que é dado, na verdade, a todos os acontecimentos históricos que envolvem a literatura dentro de um determinado período. A literatura, então, tem a ver com a história? Completamente. Se você saca bem de história, se você entende bem história, fatalmente você vai entender um pouquinho, pelo menos, de literatura. A literatura, gente, nada mais é do que um aspecto da história, um desdobramento social de um fato histórico. Seja porque a pessoa deseja expressar aquilo que ela está sentindo, que a está angustiando, que a está alegrando num determinado período, seja porque ela não deseja aquele determinado momento, aquele determinado período, aquela determinada situação no seu dia a dia, no seu viver. A literatura, na verdade, cumpre esse papel social, cumpre essa função enquanto elemento de expressividade das emoções, dos sentimentos. A literatura, com seus diversos aspectos, abrange também, na verdade, a ideia de que a história é um dos muitos aspectos influenciadores do nosso dia a dia. Então, como a gente pode pensar isso? Para nós, Brasil, ela começa, na verdade, num determinado período do nosso descobrimento. Mesmo lá no descobrimento, você já vai ter determinadas produções históricas que são contempladas dentro da literatura. Esse período que vai do nosso descobrimento até mais ou menos o ano de 1808, ou seja, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, é chamado de Era Colonial. Na Era Colonial, você terá 3 escolas literárias que vão refletir os aspectos fundamentais da vida brasileira. O quinhentismo, que, como o nome já diz, ficou contemplado com os anos que começam com 1500. Só não vamos confundir. Anos começados a partir de 1501, século XVI. Né? Depois disso, o Barroco, que vai contemplar inicialmente os anos iniciados por 1600. Por isso também conhecido como seiscentismo. E por último, o setecentismo ou arcadismo, e também conhecido como neoclassicismo. As 3 formas são vigentes para ele. E começam, obviamente, com os anos iniciados por 17. Esses 3 períodos compõem o que conhecemos como Era Colonial da literatura brasileira. Na Era Colonial da literatura brasileira, o primeiro e mais importante aspecto comum a esse período é entendermos que ela é muito mais o reflexo daquilo que acontecia em Portugal do que, na verdade, a realização de um trabalho estritamente brasileiro. Nós, enquanto colônia, na verdade, imitamos, copiamos, reescrevemos fatos acontecidos lá, com, obviamente, uma cara mais brasileira. Por conta disso, muitas vezes a literatura daqui é diretamente relacionada com a literatura de lá. Importante a gente pensar que, dessas 3 etapas, talvez a que seja mais comum ao Enem, a mais recorrente ao Enem, seja o Barroco. O Barroco, na verdade, ele cumpre o período literário de descobrimento, pós-descobrimento, e é uma arte, na verdade, que ela acontece num momento histórico muito importante. Ao Renascimento, a gente está alternando entre um período teocêntrico para um período antropocêntrico, ou seja, Deus deixa de ser o centro do universo humano e o homem passa a ser o próprio centro de seu universo, e com isso você tem a Igreja Católica também enfrentando uma crise interna conhecida como Reforma Protestante. Para com esses elementos todos, você vai ter a palavra-chave do conflito. O Barroco é a arte do conflito, onde você vai ter os extremos de tudo. Se é uma coisa certa, ela é completamente certa.
Se algo é errado, é completamente errado. Então, esse exagero pela busca de uma formalidade, esse exagero por uma busca daquilo que não se tem mais, das certezas que se havia antes, refletem diretamente no barroco. O barroco, na verdade, ele vai primar não só pelo exagero, como eu mencionei, mas também pelo detalhe. Essa questão da valorização dos detalhes, muitas vezes pode ser contemplado e entendido e visto dentro das obras barrocas, tanto na parte literária, quanto na parte musical, quanto na parte de artes plásticas. Todas elas são altamente ricas em adornos, em temperos estilísticos da época, como se costuma falar. Justamente por trabalhar com elementos religiosos, você terá a presença de contradições, ou chamadas dualidades. O que vem a ser a dualidade? Dualidade é quando você tem o bem e o mal, o certo, o errado, o homem e Deus. Todos esses elementos do humano versus o divino compõem e estão presentes frequentemente no barroco. Por conta disso, você trabalhar com temas que lembram a obscuridade, que trabalham com a sensualidade, que até então não surgiu na literatura, surgem justamente neste momento literário. Por último, cultismo e conceptismo, que são palavras-chave do barroco brasileiro. Questões do Enem e também de outras universidades do Brasil já contemplaram isso. Cultismo, o culto pela forma, o jogo da forma. Conceptismo, o jogo das ideias. Então, são elementos fundamentais para que, caso venha a surgir uma questão, você saiba que está se trabalhando com o barroco, ok? Bem, a seguir da era colonial, você tem a era nacional. A era nacional, na verdade, ela é um pouquinho após a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Então, do ano de 1808 até o ano de 1836, mais ou menos, você tem um período de intermédio. Você tem a produção literária um pouco confusa em torno disso. Mas a partir do ano de 1836, você tem o romantismo, que é considerado o primeiro grande momento literário brasileiro, por ele contemplar todos os elementos fundamentais da literatura brasilis, ou seja, tudo que na verdade tem mais a ver com a nossa cultura, tudo que na verdade vai refletir o nosso dia a dia, estará presente no romantismo. A seguir do romantismo, 3 etapas que compõem o mesmo período: realismo, naturalismo, parnasianismo. Após esse momento, o simbolismo. E ao final do simbolismo, já estamos, nesse caso, na virada do século XIX para o século XX, teremos novamente um outro período de intermédio. Só que nesse período, na verdade, ele se dá dentro da literatura. Afinal de contas, precisa se lembrar que no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial é fato marcante e decisivo para a mudança das relações humanas. Muda-se as relações humanas, muda-se os aspectos literários. Então, a partir do ano de 1922, você terá no Brasil o início do modernismo, que é marcado pela primeira Semana de Arte Moderna. Bem, falei um pouquinho rápido sobre isso. Vou ressaltar então para vocês pontos dos principais períodos literários e as suas principais características já desta era nacional. Como é que a gente vai entender então o romantismo? O romantismo, primeiro de tudo, a gente vai ter rompimento com a tradição clássica. O amor platônico, idealizado. A mulher, na verdade, passa a ser a mulher idealizada. Nunca a mulher do dia a dia. Ela não é vista mais como um objeto ou só como uma mãe. Ela é vista, na verdade, como um ser quase intocável, intangível. Outro aspecto importante é o sentimentalismo exacerbado. Falar de sentimentos, de emoções, era praxe da literatura, estava no dia a dia da literatura, mas neste momento ela ressurge de forma muito mais intensa. Por conta disso, você falar daquilo que você sente, daquilo que lhe é importante, também é. Logo, o egocentrismo surge como um elemento também compondo o romantismo. Por conta de todos esses elementos conjuntos, a gente vai ter maior liberdade da forma. Afinal de contas, para você falar de sentimentos, você não pode ajustar muito um determinado padrão. Você acaba liberando alguns modelos
que eram amplamente utilizados, como o soneto, por exemplo, para que se possa finalmente utilizar da linguagem do dia a dia. Religiosidade ainda é um aspecto também no romantismo, mas não mais com a visão de que o Deus é punitivo. Dentro da literatura, a religiosidade, é visto como um elemento principalmente para a libertação do ser. Por conta disso, a evasão, o escapismo, que na verdade seriam fugas da nossa realidade, fugas desse dia a dia, passam a ser elementos importantes e fundamentais. O que vem a ser o escapismo? Em determinado momento do romantismo, a realidade se tornou tão amarga, tão insuportável, que na verdade muitas vezes o poeta, o escritor, desejava fugir dessa realidade. Escapar da realidade, por isso escapismo, tornou-se uma necessidade. Fugir para onde? Fugir primeiro para a melhor época de nossas vidas, a infância. Ou, na verdade, muitos poetas almejavam a morte. Não que eles fossem suicidas, pelo contrário, gostavam muito de viver, mas entendiam que, na verdade, todos os problemas aos quais viviam não teriam solução prática. Na verdade, só a morte traria a solução para eles. Por conta disso, a subjetividade é elemento que nunca se deixará de estar presente no romantismo. Subjetivismo é, como eu posso dizer, um elemento vital para você falar de sentimentos, falar de emoções. Não há como você falar de sentimentos e emoções de forma objetiva e forma direta, ok? Uma coisa interessante, aqui no Brasil especialmente, o romantismo promulgou um herói nacional. Elegeu os índios enquanto seus elementos nativos, uma vez que você precisa valorizar a terra por conta da própria libertação de Portugal, da independência portuguesa, né? E o índio é eleito como herói nacional. Em cima disso, o indianismo é tema comum e recorrente, tanto nos poemas quanto na prosa romântica. Para aproveitar esse mesmo elemento, a nacionalidade foi amplamente exacerbada, foi amplamente divulgada. A isso a gente chama de ufanismo. O que é ufanizar? É basicamente você exaltar a pátria acima de tudo. Militares fazem isso até hoje. Entretanto, nesse período literário, todos deveriam ser congregados, deveriam estar nesse momento, buscando uma mesma nação, que seria o Brasil. E por último, para podermos entender nessa valorização do nacional, culto à natureza. Por que culto à natureza? É preciso entender que no Brasil, o culto à natureza, na verdade, se desenvolveu para revalorizar os elementos aqui presentes. Bem, tudo isso diz respeito ao romantismo. Segundo momento literário muito importante, realismo, naturalismo, parnasianismo. Os três ocorrem no mesmo momento literário, no mesmo momento fundamental da nossa literatura. O período literário, uma coisa que serve de dica para vocês, para qualquer estudo, sempre um período literário seguinte se contrapõe ao seu anterior. Então vamos pensar o seguinte: se no romantismo a gente tinha uma linguagem subjetiva, agora a gente tem uma linguagem direta, objetiva. Se antes as narrativas buscavam ser aprofundadas nos sentimentos, agora a gente tem um detalhamento, mas muito mais voltado para a ação, muito mais para a descrição do que para a sentimentalização que estava por trás. Os ambientes sociais também alternam-se. Sai a floresta, sai o campo, sai a natureza, entra o urbano, entra as cidades. E aí a gente precisa pensar que nesse processo a temática do cotidiano, a temática social é fundamental para o realismo e para o naturalismo. As críticas à realidade, à sociedade, aos valores burgueses, à igreja, todos esses se fazem presentes, tanto no realismo quanto no naturalismo. Obviamente que a gente precisa entender que isso é uma oposição ao romantismo. O romantismo exaltava a pátria por uma questão de realização, de reafirmação social. Já o realismo e o naturalismo critica essa mesma pátria, que precisa de ter mais fidedignidade à realidade. A realidade precisa ser exposta como ela realmente é.
Por conta disso, você terá uma análise muito menos emotiva e muito mais psicológica das personagens. Personagens comuns, sem nenhuma idealização, como a mulher que era idealizada no romantismo, agora simplesmente a mulher nua e crua. Inclusive, a mulher muito mal vista nesse momento literário. E por último, a veracidade e a contemporaneidade para com a época. A gente precisa pensar que o realismo e o naturalismo vão se pautar principalmente nisso. Já o modernismo, que é a última etapa fundamental da era nacional e que também é muito recorrente no Enem, ele vai começar no ano de 1922 com a Semana de Arte Moderna. A gente precisa pensar que o modernismo foi tão importante porque ele é um momento de redescoberta da literatura nacional. Um momento que, na verdade, precisou se fundamentar. Existia um fervilhar de ideias, um fervilhar de moldes e modelos que nós, brasileiros, apropriamos-nos e, com certeza, trouxemos características marcantes, não só na literatura, na música, nas artes plásticas, na dança e assim por diante. Esse momento modernista, ele é tão grande, tão abrangente, tão diversificado, que ele é dividido em etapas. Não que elas existam na prática, mas elas existem para que sejam estudadas. Uma primeira etapa, de 1922 a 1930, conhecida como fase heróica, é a fase de restabelecimento da literatura nacional. É a fase, na verdade, mais radical, onde os artistas se colocavam com mais presença para poder estabelecer aquilo que seria o modelo brasileiro de literatura. Fundamental para a gente entender Mário de Andrade, Oswald de Andrade nesse período e Mário Bandeira. Segunda etapa, já a fase de consolidação. É um período temático mais tranquilo, é um período temático muito mais voltado para o nacional e para o regionalismo. Esse período, a prosa é muito mais presente do que a literatura. Caracteriza-se entre os anos de 1930 e 1945, como mais ou menos uma média. E por último, a terceira etapa, que vai há uma diversidade, na verdade, em relação a isso, de 45 até a década de 60. Alguns estudiosos dizem que um pouco mais. Há um grupo, inclusive, chamado Geração de 45, que também são conhecidos por serem neo-parnasianos, que buscavam uma poesia, nesse caso, muito mais equilibrada. Esse período também da terceira etapa, eles reagem contra os próprios fundamentos do modernismo. O modernismo é repensado, reanalisado e revisto enquanto elemento de transformação. Existe uma palavra-chave para todo o modernismo, mas que ele é muito pautado na primeira e na terceira etapa, chamado iconoclastria. Palavra difícil, né? Mas ela é fácil de se entender. É você quebrar o ícone, quebrar a imagem de um determinado elemento. Tudo isso é fundamental dentro da literatura. E aí, gente? Deu para dar uma dica? Deu para dar um bizu? Espero que sim. Foco no Enem, ótimos estudos para vocês.